Olá, seja bem-vindo à nossa escola bíblica. Estamos conversando sobre a carta de Colossenses e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3 e um pouco do 4, e vocês vão entender o porquê à medida que nós desenrolar aqui o vídeo. Se você está lendo e está acompanhando os vídeos, possivelmente você já entendeu o porquê nós vamos entrar um pouco no capítulo 4. Nós falamos que o capítulo 1 e o capítulo 2, Paulo está lançando as bases, os fundamentos, a teoria, a teologia, para que no capítulo 3 e 4 ele então use toda essa base de teologia para falar como devemos viver a partir de tudo que ele já lançou de fundamento. Então, se você fez os exercícios, você vai perceber agora no capítulo 3, se você analisou 1 com o 2 e 1 com o 3, depois o 2 com o 3, você já vai perceber que o capítulo 3 ele é um capítulo muito prático e que está totalmente embasado no capítulo 1. Mas, no início do capítulo 3, os 4 primeiros versículos, ainda assim, é uma boa base para o resto do capítulo. Ok? Então, se você ler só o capítulo 3, ler os 4 primeiros versos, você já vai ter uma boa base para ler o capítulo inteiro. Só que é diferente, se você ler o capítulo 1 e o capítulo 2, ele estiver fresco na sua memória, o capítulo 3 ele vai explodir de sentido, porque tem muita base do que foi lançado a respeito de quem é o Cristo, as maravilhas que nós temos em Cristo, tudo o que Cristo fez, a supremacia de Cristo. Então tudo isso tem a ver com a prática. E eu falei no vídeo anterior que como nós podemos praticar se não conhecemos. Então às vezes até por boas intenções nós acabamos agindo de forma errada. Por quê? Porque nós não temos consciência do que de fato devemos fazer. Então, por isso que é importante e fundamental para a vida cristã de ter uma boa base. Porque senão, mesmo tendo boas intenções, nós podemos cometer vários erros práticos, não só de teologia, mas práticos, ok? Então, quando você começa o capítulo 1, os versos de 1 a 4 são basicamente uma introdução, e é interessante a gente até ler aqui para você perceber esses 4 versículos têm muito a ver com o capítulo 1 e 2, que vai dizer: uma vez que vocês ressuscitaram por uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Versículo 5, portanto. Esse portanto, ele pode tanto ser para os versos de 1 a 4, como nós podemos pegar esse portanto a partir do capítulo 1, ou seja, diante de tudo que Paulo já ensinou no capítulo 1, no capítulo 2 e nesse início de capítulo 3, agora vem a prática. E é muito interessante, porque o exercício de hoje, que eu quero que vocês façam em casa, porque quando nós nos reunimos aqui para conversar sobre Colossenses, agora nós vamos falar sobre o capítulo 2, porque no primeiro encontro falamos só sobre o capítulo 1, falaremos sobre o capítulo 3 e o início do 4. Por que não o final do 4? Porque basicamente são as considerações finais, então nos importa aqui mais a prática para nós entendermos melhor do capítulo 3 e início do 4. Então nós temos a introdução de base. A partir do verso 5, isso é muito interessante, Paulo vai dizer do antigo eu. Ele lembra de 1 Coríntios também, capítulo 6, que ele vai lançar alguns pecados e depois ele vai dizer, vocês eram assim, porém agora são de outra forma. Aqui vai acontecer mais ou menos dessa forma, que os versos de 5 até o verso 11, ele vai falar de uma vida antiga, numa vida que se vivia sem o Cristo
o supremo. Agora, no verso 12 a 17, ele vai falar de uma nova humanidade, certo? No verso 11 ele já vai dar essa ideia, né? Nessa nova vida, e aí ele vai dizer, né? Não importa se você é judeu ou gentil, circuncidado ou incircuncidado, se você é inculto ou civilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo o que importa. E ele vive em todos, visto que Deus escolheu no verso 12 para ser seu povo santo e amado, e aí ele começa a prática. O que nós devemos fazer? Revestir de compaixão. Não quer dizer que nos versos 5 a 11 não tenha, tem sim, porque ele vai dizer o que nós devemos deixar, e no verso 12, como nós devemos ser, ok? Só dá para deixar algumas coisas sendo outras. E principalmente isso vai ficar evidente aqui nos versos 12. Só dá para eu deixar de ser um filho das trevas quando eu me torno um filho da luz. Dentro das trevas não tem como eu deixar de ser filho das trevas. Se eu estou no reino da luz, não tem como eu ser um filho das trevas. Então é isso que eu quero dizer com não dá para ser uma coisa sem largar a outra, ok? Então Paulo vai mostrar então essa nova vida dos versos 12 a 17 e vai mostrar aí que nós somos uma nova humanidade. Nos versos 18 até o capítulo 4, no verso 1, ele vai tratar as relações do lar. E aqui é muito importante, e aqui é o exercício que eu vou pedir para vocês. Para que vocês olhem, além do capítulo 3 inteiro, mas olhem com cuidado as palavras. Versículo 18, esposas sujeite-se. Hoje é normal as pessoas dizer que uma esposa não deve sujeitar o marido. Por quê? Porque a ideia de sujeitar é uma ideia errada que se tem hoje. Portanto, parece ser algo muito agressivo à mulher. Mas é esse exercício de vocês tentarem entender o que é esposa sujeite-se cada um ao seu marido. No versículo 19, maridos, ame cada um a sua esposa. E também é importante entender que amor é esse que Paulo está falando. Vai falar dos filhos no verso 20. Filhos, obedeçam aos seus pais. 21. Pais, não irritem seus filhos. No 22. Escravos, em tudo obedeçam aos seus senhores terrenos. E aí aqui é uma pausa. Por quê? Nós conversamos que em Filemão, Paulo, ele não pede explicitamente, mas implicitamente nos argumentos ele está pedindo para que Filemão libere Onésimo. Mas não quer dizer que isso é uma regra geral. Isso também não quer dizer que Paulo aprova a escravidão, ok? Não quer dizer nada disso. O que Paulo vai trabalhar é que, diante do contexto que você vive, viva de tal forma que, pelo seu testemunho, você ganhe o seu Senhor. Bom, mas aqui é mais um trabalho para vocês fazerem e a gente vai detalhar isso muito mais profundo na aula, ok? Então, tente entender aí, estude o que significa o escravo obedecer aos seus senhores terrenos, ok? E aí ele continua, porque no verso 22 que ele fala do escravo, ele continua falando no 23, no 24 e no 25. No 4.1, ele vai falar dos senhores. Senhores, sejam justos e imparciais com seus escravos. Acaba aqui a relação familiar. E aí você fala, mas escravo senhor? Então nós precisamos lembrar de Onésimo, que vivia dentro da casa de Filemão. Ok? Então era um escravo, vivia dentro da casa do seu senhor. Por isso essa relação familiar e como deve acontecer dentro do lar. Basicamente, o que você terá de estudar no capítulo 3, além de ler e você perceber a prática que Paulo está pontuando desde o verso 5 até o verso 17, estude um pouco mais a fundo o que é a esposa sujeitar, o que é o marido amar, o filho obedecer, o pai não irritar, o escravo obedecer e o senhor ser justo e imparcial. Ok? Do verso 2 ao verso 6, há uma exortação sobre oração. Então, há aí pelo menos 2, 3 vezes que aparece a palavra oração. Pelo menos na EVT está assim no verso 2. Dedique-se à oração.
Verso 3, orem também. E verso 4, orem para que eu proclame essa mensagem. Então, é uma exortação à oração. E aqui não está falando do Senhor, ok? Por isso é uma divisão. Aqui ele está falando à igreja. Então, ele terminou de falar da relação do lar e aqui ele vai voltar a falar para a igreja como um todo, exortar a igreja a orar. Fundamental. Tudo o que Cristo fez não nos tira a responsabilidade da nossa oração e nem a responsabilidade, obviamente, da prática, que é o que ele está tratando antes aqui. Do verso 7 até o final, que é o versículo 18 do capítulo 4, são as considerações finais, as saudações finais aí. Então, essa parte nós não aprofundaremos, por quê? Porque nós temos pouco tempo, mas é importante você estudar o capítulo 3. Lembrando que há mais uma aula, que será na semana que vem. Na próxima semana, nós teremos então um bate-papo sobre o livro, a carta inteira de Colossenses. E no segundo sábado de maio, então nós teremos nosso encontro presencial às 15 horas aqui na igreja, na rua São Paulo das Missões 98. Deus abençoe e bons estudos.